Olá, pessoal do Cinematologia. A gente está aqui hoje com o nosso parceiro Novo Hotel Morumbi para entrevistar a Priscila Reis, a Luísa de Stupid Wife. Primeiro de tudo, é um prazer estar te entrevistando. Sou uma grande fã sua, da série também. Te conheci na série e fui procurar tudo que você fazia. É um prazer imenso estar te entrevistando hoje. Obrigada, eu que me sinto honrada por esse espaço, por essa troca. Já acompanhava vocês nas redes sociais. Acho que é um canal muito importante, né? Principalmente para o nosso trabalho. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje com essa entrevista. A gente que agradece. Pri, fala um pouquinho pra gente como foi o comecinho da sua carreira. Eu comecei com 13 anos num projeto social que tinha no Rio de Janeiro, que nós apresentávamos peças de teatro infantis para escolas municipais do estado do Rio. Então eu viajei o estado todo durante um ano com esse grupo de teatro, apresentando para as crianças. Sinto muita falta até de fazer teatro, assim, que é um contato com o público ali na hora, né? A reação, você vai atuando e vai vendo como o público reage. Acho que isso foi muito bom para mim começar. E, enfim, depois comecei a trabalhar como modelo, fiquei uns anos fora do Brasil, mas desde que eu voltei eu estudo, sou focada e já fiz outros trabalhos como atriz. E tenho presente que é a Luísa. Você pontuou a questão do teatro. Você nota muita diferença do teatro para o audiovisual? É muito grande? É diferente, porque no teatro é isso, você tem a reação do público ali, né, o tempo todo. E se você errar, não dá para falar o corta. Você tem que jogar com o seu erro, né, sem que o público perceba. Então eu acho que isso te dá um tônus no improviso muito bom. Você tem que estar 100% atento em cena, né, porque se você errou, como é que eu vou corrigir isso aqui rápido agora dentro da minha personagem? No audiovisual eu acho que a gente tem a ferramenta de poder cortar, de poder editar. Eu gosto de fazer os dois, né? São lugares diferentes. Certo. E a questão do audiovisual, a Luísa é a sua primeira personagem para uma websérie? Para a websérie, sim. É minha primeira protagonista. É uma responsabilidade enorme, mas eu acho que é um trabalho que está abrindo muitas portas. Então, sou muito grata a essa oportunidade. Mas a websérie, para mim, eu confesso que é um mundo novo. Eu já tinha feito séries para GNT, para Multishow. Ela está me devendo dinheiro. E além do que, abandonou o trabalho. Sumiu, escafedeu. Cadê ela? Para. Olha, pede pra essa menina sair daqui. Gente, valeu pra mim, tá? Já recebi meu presente, já foi. Essa perna não vale mais a pena pra mim. Foi. Ah, não. Pô, Rui, você que anima a festa. Fica, Rui. Menina. Não brinca com fogo, garota. Eu vou até abrir 2 botãozinhos aqui, ó, pra poder homenagear você, ó. Ah, eu só falei que eu só queria que você ficasse na festa. Vai, vamos dançar, vamos cantar, vamos se divertir. Quando o papel da Luísa chegou pra mim, eu tava gravando uma pra Netflix, que era todo dia, mesma noite, sobre a Boate Kiss. Mas esse mundo da websérie, eu confesso que sou novata, mas estou apaixonada com a força que a internet. Pri, fala um pouquinho pra gente como foi a construção da Bia, sua personagem de Todo Dia, Mesma Noite. Primeiro eu li o livro, porque a série é baseada no livro da Daniela Arbex, Todo Dia, Mesma Noite. E nós tivemos uma direção super sensível da Júlia Rezende, inclusive quero frisar o trabalho dela, uma diretora super potente, que já fez filmes maravilhosos, que teve uma super delicadeza, porque a gente está tratando de um tema muito sério, que foi a tragédia, né? Que completaram agora 10 anos. Então a gente teve a preparação da Helena Barbach, uma preparação sensorial e, claro, a gente faz o dever de casa, né? Então eu assisti todo o julgamento, a gente tentou ter todo o respeito, né, com as famílias, não invadir o espaço, mas trabalhando essa base para honrar todas essas vidas, né? E qual que foi o seu processo pessoal para criar a sua personagem?
Para mim, primeiro se baseia muito na leitura, né? Eu vou esmiuçando ali o roteiro para ir entendendo o que cada fala tem um significado, como é que isso reverbera no meu corpo. Como a gente teve a preparação da Helena, ela também deu uma base para a gente ir estudando depois. O livro, sem dúvida, foi fundamental, e como é baseado numa história real, acho que assistir e ouvir o que aquelas pessoas, os sobreviventes, estavam falando, isso dá um material humano pra gente muito forte, né? E depois, como é que é chegar em casa e deixar a Bia lá? Foi denso, assim, porque o dia da nossa preparação coincidiu de ser o aniversário da minha mãe. Então eu estava fazendo toda a preparação de como era a cena do dia do incêndio. Foi um exercício muito sensorial e o corpo tem memória, então ficou muito no meu corpo ainda. Eu saí dali e eu fui cantar parabéns pela vida da minha mãe, sendo que a gente estava ali trabalhando o luto, a morte. Então eu estava coexistindo com essas duas energias dentro de mim. Claro que a gente, né, sempre que sai de uma preparação, uma coisa a gente tenta esvaziar, lógico. Mas é impossível que isso não fique reverberando dentro da gente. Então, é por isso que eu tenho muito respeito pelo trabalho, porque com certeza teve alguma chavinha aqui dentro de mim que mudou. Acho que todo trabalho que nós, atores, fazemos, sempre tem uma parte da gente que amadurece, que olha a vida de uma perspectiva diferente. E, sem dúvida, todo dia, mesma noite, fez isso comigo. Qual das suas personagens você tem uma favorita? Vale a Luísa por enquanto. Tem que ser ela, né? Luísa, minha primeira protagonista, atravessou meu caminho, tá me dando a oportunidade de chegar a lugares que eu sempre batalhei, né? Tô aqui hoje por conta do sucesso da série, né? Então não tem como não falar, e fora os desafios, assim, pra mim como atriz, de botar em prática todo o meu estudo. Me sinto muito honrada, assim. É uma personagem que, sem dúvida, foi um divisor de águas que eu vou levar comigo pro resto da minha vida. Me imagino, assim, velhinha, e falando, nossa, Luísa. Pri, a arte chega na vida de cada pessoa de uma forma diferente. Você já começou querendo ser atriz. Sim. Como você sentiu isso? Você consegue pontuar para quem gosta, para quem é tão apaixonado por isso quanto a gente? Eu acho que pra mim veio uma coisa desde quando eu era criança, assim, sou muito sortuda, que a minha família sempre foi movida à arte, né? Então minha mãe sempre me levou pro teatro desde criança, shows, música, Caetano, então eu sempre tive essa base. E eu acho que isso foi me dando essa curiosidade, né? Então, quando eu assistia novela ou filmes quando eu era criança, isso sempre me dava uma cosquinha, né? Que a gente fala, uma fome. E minha família sempre me apoiou muito. Então, desde criança, lá quando eu tinha 13 anos de idade, eu falei, eu quero fazer teatro. Minha mãe me buscava no colégio, me levava pro teatro, depois eu ia para casa. Fih, queria fazer agora para você uma pergunta de uma das meninas de um dos fandoms. Eu só não consegui pegar o nome aqui do fandom, mas a fã é a Flávia Juliana de Salvador. Ai, adoro Salvador. A pergunta, na verdade, é mais um conselho. Qual conselho a Pri de hoje daria para do passado quando começou a fazer teatro? Um conselho. Eu acho que seria mais calma, que vai vir no tempo certo, assim. Eu sou capricorniana, né? Então eu tenho um lado controlador muito grande. E a gente sabe que nessa profissão as coisas demoram, nem sempre é no tempo que a gente quer, né? Então eu acho que muitas vezes, assim, no passado eu tinha essa ansiedade de saber se ia dar certo, até porque a gente abre mão de muita coisa para ser artista, né? Então eu acho que eu falaria assim, calma, vai na sua, o caminho é esse mesmo. E dentro disso, quais os maiores problemas, percalços que você passou no começo da carreira? Eu acho que, assim, é um mercado de trabalho que tem bastante oportunidade,
mas que é um mercado também muito desafiador. Eu acho que o ator, em primeiro lugar, tem que ser uma pessoa que está muito disponível a se conhecer, a se expor. E eu não falo de se expor assim numa entrevista ou de uma maneira pública, mas a gente atuando, a gente faz em cena o que as pessoas fazem entre quatro paredes, né? A gente trabalha com a intimidade ali do personagem. Então, como eu estava falando antes, acho que cada personagem vem e mexe um pouco com você. E tem coisas que nem sempre são bonitas de se ver sobre a gente, né? Coisas humanas. Então, eu acho que trabalhar isso, assim, é um dos desafios, com certeza. Para além dos inúmeros nãos que a gente leva, críticas que muitas vezes são construtivas, mas a crítica também gera um desconforto, né? Todo mundo adora ser elogiado sempre, e aí você saber, tipo, reverter isso e continuar batalhando, abrir mão de estar com a minha família inúmeras vezes por conta de trabalho, né? Então eu acho que é uma profissão que a gente está sempre abrindo mão de muita coisa, mas ganhando em outra. A vida é assim, no geral, né? Dos dois lados. E sobre os seus projetos recentes, tem coisa para sair ainda? Tem novidades? Tem coisa pra sair ainda, mas como eu sou a rainha do spoiler, eu prefiro não falar, mas 2023 é um ano que tá vindo com muita coisa boa. Tô muito feliz com as oportunidades que estão chegando, assim. Eu acho que a gente está começando uma colheita de um plantio que começou lá atrás. E a sua personagem de Porta ao Lado? Que foi o longa que eu fiz com a Júlia Rezende, né? A mesma diretora da série da Boate Kiss, Todo Dia, Mesma Noite. Adorei. Trabalhei com a Letícia Colim, que é uma atriz que eu me inspiro muito, ela é muito versátil, né? Então, tá trabalhando com alguém assim é um aprendizado, você tá ali. O Dan Ferreira, maravilhoso também, super generoso. E foi meu primeiro longa. Eu tenho muita vontade de trabalhar com cinema, então eu acho que já ter começado, eu comecei com o pé direito. Certo, olha, eu tô tentando cutucar todas as suas personagens, mas vamos falar um pouquinho da peça-chave de hoje? Vamos falar, com certeza. Como a Luísa chegou na sua vida? A Luísa chegou através de uma consulta no Instagram da Rafa. A Rafa era produtora da Pontuação na época. Ela disse que viu meu perfil do OPA. O OPA é um cadastro de atores online. E de lá ela entrou em contato comigo e eu só estava no Rio por um dia. Porque eu moro aqui em São Paulo, né? Era para ser super. E ela falou, olha, tem esse dia disponível, você pode fazer o teste? Eu falei, pô. Fiz o teste, de noite já voltei para São Paulo. Não posso. Eu não quero. E aí, passou um tempo, ela me ligou perguntando se eu tinha disponibilidade de fazer o callback. Eu falei, lógico, com certeza, super disponível. Fui pro Rio para fazer o callback, ela me passou umas 3 cenas para estudar, inclusive bachata. Fiquei treinando, estudando sobre o que era bachata, que eu confesso que eu não conhecia. E aí vi que é uma dança da República Dominicana, fui toda preparada para o callback. Chegou lá, não era nada de callback, eu já estava aprovado, recebi o roteiro de Luísa, que na época era a Agatha, e eu assim, né? E aí foi a Guiar, na verdade, que me comunicou. Eu falei, gente... E vocês já se conheciam antes de cursos, né? A gente já se conhecia antes de cursos, assim, e temos a sorte de ter esse encontro de almas, com certeza. Você falou sobre a bachata, fala um pouquinho pra gente disso. Olha, eu tava falando agora sobre os desafios de atuar, né? A dança, pra mim, desde nova, nunca foi um lugar muito confortável. Enfim, acho que pela minha questão da altura, do meu biotipo, eu nunca me senti muito segura. Mas já tinha feito dança de salão, como carioca eu tenho a referência do samba, adoro. Só que a bachata é totalmente diferente, né? É outro corpo, é outro movimento, são ombros, gada no quadril. E aí tivemos a preparação com a professora, mas foi um tempo curto devido ao pique das gravações. Então foi um processo muito desafiador, assim. Estudei a beça, mas
Claro, é normal em tudo que a gente não domina 100% bater aquela insegurança, mas fluiu, gente. Fluiu muito bem, foi muito bonito. Ai, que bom, obrigada. Muita gente em volta quis aprender a dançar bachata, inclusive eu, depois de ver. Não fiz ainda, mas quero aprender. Eu achei muito bonito de ver. É uma dança muito sensual, né? Eu sinto que é como se fosse um jogo ali, que você domina e é dominado, domina e é dominado. Eu acho que isso fala muito da relação da Valentina com a Luísa, né? Eu acho que as cenas mostram exatamente o momento ali que elas se reconectam, mas ao mesmo tempo quem é a pessoa que está dominando a relação naquele momento. Eu acho que para a história a bachata tem um papel fundamental. A questão da memória do corpo, como você contou antes, né? Exatamente. E do reencontro da Luísa com ela também, né? Fala mais um pouquinho pra gente da sua construção da Luísa. Como é que foi pra você com essa questão da amnésia dissociativa? É uma personagem densa, cheia de camadas, né? Como que você criou a Luísa? Eu estudei bastante, assim, minha mãe é psicóloga, então eu conversei muito com ela, como é que se dá a amnésia, se ela já teve pacientes que passaram por isso. Nós tivemos a sorte da mãe de uma das pessoas da produção ter vivido a amnésia dissociativa e ela foi generosa, tanto ela quanto a filha dela, de conversarem com a gente e falar como é que foi o processo, como é que foi o processo para a família, porque tem isso, né? Como é que é a pessoa que vive, como é que é a família que tem que conviver com aquilo. E uma das coisas, né, eu pedi autorização, mas ela deixou que eu usei de material para a Luísa, foi a aliança. Porque ela, quando me contou, ela falou que ela teve amnésia devido a uma situação traumática e ela voltou aos 15 anos. Quando ela voltou, que olhou aquele corpo, a primeira coisa que ela viu foi a aliança. E aquilo ela teve um susto. Então, na hora ela tirou. E só quando ela voltou do estado da amnésia, né, voltou a si, que ela botou a aliança de volta. E eu falei, eu vou levar isso pra Luísa. Eu vou tirar e um dia que ela decidisse abrir pro relacionamento com a Valentina de novo. Tanto é que essa cena de colocar a aliança não tinha no roteiro. E aí eu propus assim, eu falei, eu acho, né, durante a cena lá do parto eu fiz, tirando, mas aí depois eu falei, eu quero que tenha uma cena que dê ênfase que ela botou a aliança de novo. Então acho que eu sempre tento fazer assim, laboratório, muito estudo, muita leitura, como não é baseado numa pessoa real, né? Isso também me dá mais espaço para trabalhar minha criatividade, experimentar mais as coisas. E aí a Nata e a Pugliese, elas te dão esse espaço para colocar mais coisas na personagem, para pontuar as coisas que você preferia mudar. Super, assim, elas são diretoras que têm a escuta super aberta. E para nós, atores, isso é um presente. Eu poder trocar com a minha diretora uma proposta de uma cena que está no roteiro e a diretora comprar isso é de uma riqueza que é muito rara no mercado. Então, a Nathalie e a Pri davam vários toques, elas davam a base da personagem, mas o tempo todo falando coisas, não, isso funciona, e outras coisas quando a Pri às vezes falava, isso não funciona para a Luísa, mas eu vou te explicar por quê. Não funciona por causa disso, entendeu? Então, a gente sempre teve uma troca muito... uma via de mão dupla mesmo, assim, da direção com a gente, da gente com a direção. E isso foi ótimo. Conta agora pra gente um pouquinho do por trás das câmeras. Vocês tiveram muitas coisas divertidas que dá pra gente acompanhar. O Na Cama com a Reis, por exemplo. O Na Cama com a Reis surgiu assim, eu adoro esses bastidores, né? E uma coisa que eu sempre deixo bem claro é que assim, é o meu rosto da Buiar que está sendo visto. E o nosso nome que está chegando em primeiro lugar junto com a série, lógico, mas a gente carrega toda uma equipe juntas. Hoje eu estou sentada aqui, mas eu estou falando pela direção, pelo áudio, pela direção de arte, pela caracterização, figurino. Não existiria a Luísa se não fosse toda essa equipe, sabe? Então é um trabalho muito importante. E o Na Cama com a Reis surgiu da ideia do público entender como que o papel de cada um é fundamental nessa história. Porque todo mundo vem falar comigo, é a Luísa, mas a Luísa veio da minha conversa com a Mona, pra gente pensar no cabelo da Luísa. Veio com a minha troca com a figurinista de entender quais são as cores da personagem, sabe?
E aí eu criei essa entrevista pra gente falar um pouquinho. Como a gravação era muito corrida, acabou que não deu tempo de, enfim, entrevistar todo mundo, mas é um projeto que está guardado com carinho e que, enfim, espero o mais rápido possível conseguir viabilizar, assim, porque eu quero dar voz para o pessoal entender como é que funciona um áudio, a diferença da luz, né? Continuando sobre as questões da produção, na primeira temporada foi um pouco mais penoso para vocês a questão dos horários e tudo, né? Conta um pouco a diferença da primeira para a segunda temporada. Eu acho que a primeira temporada realmente, assim, foi um pouco mais desgastante, porque a gente gravou no inverno e eu sou uma pessoa que sinto muito frio, mas eu acho que a gente conseguiu conversar com a produção e entender, assim, que às vezes teremos mais diárias, mas isso também vai interferir diretamente na qualidade do nosso trabalho, né? A gente vai ter mais tempo para descansar e, por consequência, estar melhor em cena. Então, acho que a gente conseguiu ter bons ajustes, assim, na equipe toda, né? Então, vamos voltar para a Luísa? Vamos. Eles falam um pouquinho pra gente dessa coisa do vamos passar pano pra Luísa. Você vai passar pano sempre pra ela, né? Sempre. Tem uma coisa que a gente aprende como ator, que a gente nunca pode julgar o personagem. Independente se ele é um vilão, a gente não julga como vilão, né? Temos que entender quais foram as motivações. Eu acho que o filme do Joaquin Phoenix, o Coringa, humaniza muito, né? Você começa a ver que o Coringa não é um vilão, e sim uma pessoa que está machucada e por isso ela machuca. Então, eu sempre entendi os motivos da Luísa. Para mim são muito palpáveis e coerentes. E eu acho que tem a arte da edição, né? Com certeza, a gente estava ali gravando, mas quando edita, a edição conta muito uma história. Por exemplo, eu estou aqui conversando com você. A forma que ela foi editar pode te favorecer ou me favorecer na história, né? Então, quando foi editado o que estava, eu vi que a galera começou a ter não ter tanta empatia pela Luísa, por ela estar ali muito num lugar na defensiva, né? E acho que todo mundo olhando a Valentina nesse lugar doce, a Luísa não tinha essa percepção. Então eu comecei a falar isso, gente, vamos passar pano porque vocês vão entender depois as motivações dela, né? E foi muito engraçado, eu recebi tanto pano de prata, tanto com isso. Isso sobre passar pano e a gente entender depois as questões, vai ter muito pano para passar para Valentina também? Deixa eu ligar aqui para a pessoa. Então, eu acho que a segunda temporada vem costurando muitas das coisas que ficaram em aberto da primeira, né? Eu acho que várias perguntas estão em abertas e esse roteiro novo, assim, vem para justificar muita coisa. Então, com vocês, Luísa. Ela não quer passar pano nenhum pra Valentina, vocês perceberam, né? Não, calma, peraí. É porque eu tô pensando, gente, eu tô falando, tô pensando, mas eu acho que as duas personagens têm motivações muito fortes, né? E eu acho que é por isso até que a série tem um sucesso muito grande, porque são duas mulheres com propósitos muito firmes, né? Cada uma com a sua verdade, que não, depois elas têm a verdade delas também. É muito gostoso ver como a série coloca a questão até da representatividade, não só homoafetiva, mas de todas as questões. Puxou para a amnésia, coloca o casal como um casal normal e não é visto assim na sociedade, né? Como é que foi para você interpretar a Luísa nesse ponto, nesse viés de representatividade? Eu acho que foi uma responsabilidade enorme, né? Mas, como eu já falei várias vezes, assim, então, pra mim foi muito importante, assim, porque minha irmã tem um relacionamento lésbico, então eu me senti muito representando ela, assim, ouvindo tudo que ela, na nossa intimidade, me confidencializa e eu botando isso no meu trabalho. Eu acho que o trabalho do ator é isso, né? Trazer temas, ter essa representatividade, tocar quem assiste. Quando você assiste uma peça, quando você assiste um filme,
que você se sente pertencente da história, né? E eu acho que esse fandom enorme que a gente tem, porque as pessoas se identificaram com o casal e com as personagens. Então, eu sinto assim que o meu trabalho como atriz, o meu propósito como atriz está sendo cumprido. E quais as suas cenas favoritas para gravar, para assistir? E o contrário também, quais as piores cenas que você teve para gravar ou a pior cena? A mais difícil, talvez? Então, as cenas que eu mais gosto, como atriz, é a cena icônica, né? Porque você não me chama de amor, que eu não sou o seu amor. Me faz um favor. Quem você quiser. Para de me chamar de amor. Eu não sou o seu amor. Como atriz, foi uma delícia fazer, experimentar esse lugar. Como pessoa ali foi difícil, porque eu falei, cara, eu não posso julgar minha personagem, e ainda mais com a Buiar, que é uma pessoa extremamente doce, né? Olhando pra ela e falando aquilo, tem uma parte nossa que sente. E a cena também da briga, porque o texto era muito bom. Então, isso como atriz é maravilhoso. Quando você pega um roteiro bem escrito e que você pode brincar, aquela cena ela tinha várias camadas. Então, como atriz, é aquela hora que você fala, nossa, por isso que eu amo essa profissão, sabe? Porque eu quero ver esse tipo de coisa. Mas, ao mesmo tempo, emocionalmente é muito desgastante. E teve uma coisa muito legal que eu e a Buiar, a gente tem acordado que nos intervalos entre a cena, por exemplo, vai trocar de plano, fez o plano aberto e agora vamos para os planos fechados. A gente não desconecta do personagem. Então ali naquela cena, enquanto eles estavam mudando a câmera e a luz, a gente foi alimentando. Então isso é muito bom, mas ao mesmo tempo, depois, quando terminou, eu falei, nossa amiga, agora tipo, de Pri pra Pri, sabe? Vamos se abraçar aqui, porque era uma cena emocionalmente muito desgastante. E as cenas da casinha, assim, né? Só voltando um pouco à sua outra pergunta, essa segunda temporada vem com um tema que é sobre a depressão pós-parto. E eu tenho muita vontade de ser mãe. Então, mexeu muito comigo. Fiz laboratório com várias amigas, inclusive com a minha irmã mais velha, pessoas que vivenciaram isso. Então, eu acho que para além também da representatividade, a gente está tratando de assuntos que são necessários serem conversados, serem divulgados, serem normalizados, né? Porque senão a gente fica muito na romantização das coisas e sai um pouco do real, da vida como ela é mesmo, né? Então, essa segunda temporada tiveram cenas assim que foram bem difíceis, mas que eu acho que a gente vai tratar de assuntos bem importantes. Fico até ansiosa, porque eu me veio um flashback de uma cena assim que eu falei, galera. Meu Deus, adoraria, queria contar tudo. Você já tinha dimensão do quanto vocês iam alcançar quando você começou? Nenhuma. Não, é muito maior do que você esperava. Nossa, eu acho que é infinitamente assim maior. Eu não consigo expressar mesmo, porque a ação que tomou é gigante, né? Atravessamos barreiras assim, tipo até de países. Hoje em dia a gente se comunica com pessoas, não sei, da Coreia, gente da Indonésia. Então é muito legal, mas vem uma responsabilidade muito grande. Ao mesmo tempo que a gente está muito feliz de ter os fãs, a gente tem uma responsabilidade emocional muito grande, né? Então é isso, eu tô aqui dando a entrevista, mas eu tô pensando como que vai tocar cada um que está assistindo. Então isso também dá pra gente um peso bom, né? Mas é um outro lugar. Qual foi a sensação, qual é a sensação de chegar para um podcast e encontrar uma fila enorme na porta? Eu me emocionei muito, assim, né? É uma coisa que eu falo até hoje, assim, e mexe comigo. Na hora que eu desci do Uber, que eu olhei todo mundo ali, eu peguei a mão da Buiar. E eu me senti muito honrada, assim, sabe? De ter tanta gente ali, se sentindo representada, prestigiando o nosso trabalho, sabe? Eu acho que isso que me motiva.
tá ali, tá dando uma melhora, tá estudando, tipo, não é só pela gente, sabe? Tipo, são por vocês. E uma gratidão profunda, que eu já postei no Twitter várias vezes, assim, eu acho que a palavra obrigado pra mim ficou pequena, mesmo assim, porque estar no podcast, estar aqui hoje, que a galera pede e divulga e batalha, ou situações da minha vida pessoal que aconteceram e eu vi a galera ali no Twitter, recupera a conta dela, coisas assim. Então eu me sinto muito acolhida, assim, né? Muito emocionante, assim. Só tenho que agradecer e espero sempre poder dar o meu melhor para vocês, assim, em todos os aspectos. Reis, pra finalizar, coloca um pouquinho pra gente da Reis, tipo, um pouquinho do que é a sua música favorita, indica um livro pra gente, ou sua série. Eu vou indicar 2 livros, pode Ótimo. ser? Tem o livro da minha vida, que é do Paulo Coelho, que eu sempre faço a propaganda, que é O Alquimista. Por quê? Ele fala da sua lenda pessoal, que quando a gente é honesto com o que a gente busca, com o que está no nosso coração, independente do tempo e das adversidades que aconteçam, a gente conquista. A vida é justa, sabe? Então, é um livro que toda vez assim que eu estou um pouco mais enfraquecida, que eu duvido que isso acontece, né? Nós somos seres humanos, tem dias que a gente está super bem, tem dias que a gente não está, é um livro que eu volto para mim. E o outro que eu estou lendo agora, que é Talvez Você Deva Conversar com Alguém, que é de uma psicóloga, e eu acho que terapia é fundamental, todo mundo deve fazer para esse autoconhecimento, para a gente conseguir ter mais ferramentas para lidar com a vida como ela é, então é um livro que eu adoro. E música, aí eu vou falar aquela, eu canto tão mal, mas eu ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Eu acho que essa letra conversa com muitas coisas que eu vivi na minha vida. Eu ter saído de casa muito nova, eu tive que amadurecer sozinha no mundo, apesar de sempre ter o apoio da minha família aqui no Brasil. E todo mundo fala muito desse meu sorriso, desse meu jeito, mas tem toda uma outra profundidade de experiência aqui dentro também. Para manter essa solaridade toda, tem uma bagagem enorme aí dentro. Eu acho que tudo é um pêndulo, né? Tudo que vai para um lado vai para o outro. Então, ao mesmo tempo que eu até queria falar isso, assim, porque as pessoas falam como você consegue. Eu também tenho meus momentos vulneráveis, vários. A frase da minha bio do Instagram não é vida real. Então, isso é do ser humano. Que isso que faz a gente se sentir presente, valorizar as coisas, né? Tipo, enfim, e que faz a gente mais humano mesmo. Está uma delícia esse nosso papo, mas eu queria te pedir para deixar um recado para os seus fãs, para os fãs da Luísa. Tem muito pano para a gente passar ainda. Para os fãs da Luísa, vamos juntos. E para os meus fãs, para os fãs da série, é o que eu falei, assim, só tenho a agradecer o carinho de vocês, falar que a 2ª temporada tá muito especial. Eu acho que os personagens amadureceram. Nós como atrizes também criamos conexões ainda mais profundas. Tá linda, eu tô extremamente ansiosa, tô aqui me controlando para não dar os spoilers. Eu acho que a gente vai falar de temas muito importantes, assim, então assistam e depois me contem tudo. Tem caminho para descer. O John Travolta, a figurinha do John Travolta. Sabe? Adorei te cantar de pegar a figurinha do John Travolta. É isso mesmo. Muito, muito obrigada por ter dado seu tempo pra gente, por ter respondido essas perguntas todas. Obrigada de verdade. Eu que agradeço mesmo de novo o espaço aqui. É sempre muito bom poder falar da Luísa, personagem, e também falar um pouco de mim, da minha trajetória, dos meus trabalhos. Prazer. Prazer foi todo nosso. Pessoal, é isso por hoje. Beijo.